36. Mateus 24, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, 24, a partir do versículo 36. Amém? Todos acharam? Então diz assim: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomando de grande jubilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Mateus, Lucas, irmão, perdoa. Me perdoe, é Lucas 24, 36. Essa vai para o ar. Me perdoe, em nome de Jesus. Irmãos, é muito interessante essa passagem, porque fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, simbolicamente ou tipologicamente, falando de tipos, sombra. Então, você tem aí como Adão, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e por outro o pecado foi vencido. Então, Adão, falando teologicamente, é um tipo de Cristo. Os profetas anunciavam o servo sofredor. É só ler o profeta Isaías, que ele vai falar que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele morresse, para que, enfim, nós viéssemos herdar a vida eterna. Porque sem a morte de Cristo, sem o seu sacrifício, nós nunca chegaríamos até Deus. Nós não poderíamos ser justificados na presença de Deus, porque nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados a ir para o inferno. Mas Deus, na plenitude de tempo, manda o seu Filho, nascido de mulher, para nos resgatar
do pecado. Porque Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas possua e ganhe a vida eterna. Nós temos que acreditar, porque se nós lemos aqui, Jesus vai para a cruz, Ele morre, Ele andou com os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos, Ele alertou os seus discípulos o que ia acontecer com eles. Mas em momentos os discípulos ficavam em dúvidas. Os discípulos, às vezes, andando com Cristo, o questionava de certas coisas. E às vezes nós queremos questionar Deus, nós queremos colocar Deus na parede, nós queremos entender por que Deus trabalha numa pessoa de um jeito e por que Ele trabalha com outra pessoa de outro jeito. E a resposta que Deus tem para nos dar nesta manhã é essa: eu sou o que sou, eu faço como eu quero. Moisés vai até o faraó e diga para ele que eu sou, lhe mandou. A forma que Deus trabalha não importa para nós. O que importa é que Ele é na sua vida. O que importa é que Ele está com você todos os dias. O que importa é que você tem que exercitar a fé nele. Você tem que acreditar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crer, irmão, fica difícil Deus operar. Deus até entende dúvidas, porque somos humanos, eles eram humanos. Observe que as mulheres, depois da morte de Cristo, Ele foi colocado no túmulo, e eles todos ficaram desesperados, porque viram o fato acontecer, porque eles eram testemunhas fiéis dos seus acontecimentos. E elas foram preparar os aromas, foram preparar tudo para, na época certa de tirar o corpo de Cristo, preparar o corpo dele, que os judeus, faziam isso lá no Velho Testamento, e enterrá-lo. Porém, irmãos, a dúvida deles, eles talvez nem acreditassem mais, ou esqueceram da promessa, que a Bíblia diz que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. E se nós esquecermos, Deus não esquece, porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele diz que Ele faz, Ele faz. Se Ele diz que Ele vai curar, Ele cura. Se Ele diz que Ele abre uma porta, Ele abre a porta. Mas não podemos deixar a dúvida prevalecer no nosso meio. Elas foram até o sepulcro. Chegando lá, já tinha 2 anjos. Uns falam que houve um terremoto, outros dizem que os anjos removeram aquela pedra. Os 2 relatos são bíblicos. Um autor fala de uma forma, o outro fala de outra forma. Elas entram, e interessante que o texto vai dizer que quando elas entram, elas se deparam com o sepulcro vazio. E a Bíblia diz que os anjos apareciam e desapareciam, enquanto elas estavam olhando. Quando elas saem lá fora, o anjo aparece para elas. E esse anjo que apareceu para ela foi o próprio Cristo, porque Cristo tem vezes no Velho Testamento que Ele é tratado como anjo do Senhor. Maria Madalena foi a primeira a ver Cristo. Depois ela sai, os anjos da ordem, vai lá contar a Pedro. Ela corre mais que depressa e vai contar a Pedro. E o interessante, irmão, que ela contando aos discípulos, João e Pedro saem correndo. Eles saem correndo, porque eles também estavam em dúvida. Eles estavam aguardando. Eles tinham esquecido a promessa.
que ele ia morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Interessante que quem chegou primeiro, né, parecia uma competição. João chega primeiro, mas quem entra primeiro no sepulcro é Pedro. Se você ler o texto aqui de Lucas, né? Eu falei Mateus, mas não é Mateus, é Lucas, irmãos. E lá eles não encontram nada, não encontraram ninguém, mas os dois anjos estavam ali e avisaram para eles: corre lá e vai avisar o resto. E depois Jesus, irmãos, de acordo com os historiadores, aparece mais 10 vezes. E a última aparição de Cristo vai ser na sua volta, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós temos que nos preparar, nós temos que tirar todo tipo de dúvida que há dentro de nós. Temos que acreditar que esse mesmo Cristo que morreu, Ele virá com toda a sua pompa, com toda a sua glória, para nos resgatar, para levar para nós tomarmos a última santa ceia com Ele. Mas temos que exercitar a nossa fé. Ele está às portas mesmo, irmão, está voltando mesmo. Há duas situações que as pessoas precisam entender: o coletivo e o individual. O individual é todos os dias. Por isso que Jesus disse: vigieis para que não caís em tentação. Temos que estar alerta, porque Jesus está batendo aí. E Ele vai vir no individual, e o coletivo é quando Ele vier buscar a sua igreja. Temos que estar preparados, irmãos. Tem muita gente morrendo dentro da igreja sem salvação. Tem muita gente achando, porque professou uma fezinha, já acha que está salvo. A Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Chamado não é certeza de salvação para ninguém. A tua certeza de salvação é o Espírito Santo que está em você, porque o Espírito que está em você é o Espírito que o Senhor proveu, é o Espírito que o Senhor mandou, e Ele testifica com você que você é vaso escolhido. Ele testifica com você que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Lembra de Jeremias? Foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Lembra do apóstolo Paulo? Convém que ele pereça, porque ele é vaso para mim, escolhido. Então não importa o que os outros acham, o que os outros falam, o importante é você e Deus. Essa certeza você tem que ter no coração quando você busca Deus, quando você está na presença dEle. Não importa o que você vai passar, não importa o que eu vou passar, o que eu estou passando, o importante é que Deus esteja comigo e com você, que esteja na sua vida. Buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz aqui: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Uma saudação. Hoje ninguém sauda mais ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. O povo está tão desapercebido que um passa pelo outro, parecendo estranho um para o outro. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Ele aparece no meio de todos, e a primeira coisa que Ele faz: paz esteja convosco. Só pode dar paz quem tem paz. Quem não tem paz não pode dar paz para ninguém. Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. Sabe por quê? Porque aí não tem paz, aí só tem briga, aí só tem intriga, aí só tem inveja. Mas em Cristo você tem a verdadeira paz, em Cristo você descansa, em Cristo o fardo é leve, você deita suave, porque você sabe que o seu Redentor, Ele vive, Ele está vivo. O teu Redentor está vivo, Ele ressuscitou. Paulo disse: se Ele não ressuscitou, se Ele não morreu e não ressuscitou, vã é nossa
Fé, eles estavam acreditando em nada. Se você não crê nisso, a sua fé é vã. Não vale a pena estar aqui. Não vale a pena levantar cedo. Ô Senhor, poucas pessoas. Será que o erro é meu? Porque a gente se questiona, não é verdade, irmãos? Será que eu estou errando? Será que não sou eu o problema e eu não quero perceber? Eu finjo que não quero ver? Eu me dou. Irmão, eu dou aula. Eu choro quando eu convido as pessoas inventam um monte de desculpa para não aprender as coisas. Eu choro, irmão. Não é fácil. A irmã está aqui, não sei quanto tempo. Minha esposa disse que ele uns 12 anos, né, irmã? Será que ela não queria ver isso aqui cheio? Será que ela nunca sonhou em ver isso aqui lotado? Ô meu pai, por que será? Lembra dos discípulos? Eles tinham dúvidas também. Mas tenha certeza, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Não tenha vergonha de perguntar para quem sabe. Não se isole. Não queira você sozinho carregar nas costas aquilo que você não aguenta carregar nas costas. Distribua. Lembra de Moisés? Ele estava carregando um povo nas costas. Foi preciso o seu sogro Jétro. Moisés, é pesado demais para você, porque Moisés julgava o povo. Ele era profeta e ao mesmo tempo juiz. Irmãos, a igreja é um coletivo, ela não é individual. Uma andorinha, como diz um provérbio, sozinha não anuncia o verão. São várias andorinhas para anunciar que o verão está chegando. Jesus não andou sozinho, discipulou homens, ensinou homens, andou com esses homens por 3 anos. E as pessoas hoje inventam tanta desculpa para não vir aqui, para não aprender as coisas de Deus. Se mata no estudo secular, mas para as coisas de Deus é nota 0. Essa é a razão de muitos cristãos estar vivendo uma vida de miséria. Está na igreja, mas a vida é miséria. Sabe por quê? Porque despreza o conhecimento de Deus, porque não quer aprender as coisas de Deus. Acha que só vir no culto é tudo. Não é, irmão. O culto faz parte, mas o conhecimento também faz parte, porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. E muitos sempre têm uma desculpa: não tenho tempo. Tudo bem, quem trabalha e estuda, Deus entende. Mas tem gente que não vem porque não quer, porque não gosta de aprender. E as igrejas, irmãos, têm que acordar para isso. Os líderes têm que acordar para isso. Estão desprezando o conhecimento de Deus. Hoje, qualquer bar de cachaça vira igreja. Qualquer boteco aí vira igreja. Agora vai ver a qualidade das igrejas, é a pior. Homens que não têm conhecimento, foram ungidos por outro homem, não têm chamado de Deus, não têm o dom da palavra, não têm conhecimento, estão aí, levantando ministérios, e o povo cai, e cai que nem pato, porque acredita mais no homem do que na palavra. A palavra de Deus para nós cristãos, irmãos, está acima de qualquer autoridade. A palavra de Deus para nós cristãos está acima de qualquer opinião humana, de qualquer opinião de sociedade. Ela é a última para nós. Respeitamos as leis, porque somos cidadãos da terra, mas quando uma lei humana passa por cima da lei divina, o apóstolo Pedro vai ensinar isso: melhor é obedecer a Deus do que os homens, porque o homem erra. E não é só os homens não, liderança também. Uma liderança só merece respeito
quando ela está pautada na palavra. Se não tiver na palavra, irmão, está fora. Olha lá em Gálatas 2,18, o apóstolo Paulo andou com Jesus? Não. Foi discipulado como os apóstolos? Não. Quem andou com Cristo? Os 12. Quem foi discipulado por Cristo? Os 12. Os dois foram pregar a mesma coisa, a graça. Um foi para a circuncisão, o outro foi para os gentios. O apóstolo Paulo era líder também. Pedro era a coluna da igreja com Barnabé, João. Eles vieram primeiro. Eles tinham liderança, tinham poder de Deus, tinham permissão de Deus. Mas vê se o apóstolo Paulo quis saber se eles andaram ou deixou de andar, se eles eram líder ou deixou de ser líder. Quando Paulo e Barnabé vinham subindo para Antioquia com uma visão, eles ficaram sabendo Pedro. E Pedro uma hora comia com os judeus, e quando ele ficou sabendo que eles vinham vindo, ele correu e foi sentar com os gentios. Por que isso? Porque ele estava dividido. E estavam pregando a mesma coisa, a graça. E o apóstolo Paulo foi taxativo. E quando eu vi que ele não andava segundo o evangelho, fitei-lhe na face, porque ele era irrepreensível. Mas se ele quis saber se ele era líder ou deixou de ser líder, ele respeitava Pedro sim, porque ele sabia que ele era a coluna da igreja. Mas quando ele viu que Pedro estava se voltando para o lado judaizante, querendo trazer costumes, uma hora comia carne de porco, outra hora ele não comia, uma hora ele guardava o sábado, outra hora ele não guardava. O apóstolo falou: não, Senhor, ou você está em Cristo ou você está fora de Cristo. Respeitar ele sempre respeitou, mas quando ele viu que eles não estavam andando de acordo com a palavra, irmão, ele não quis saber. Não é que você deve desrespeitar o seu pastor, não, irmão. Estou ensinando isso aqui, não. Né? Ele é o líder da igreja, merece respeito sim, mas se ele tiver pautado na palavra, senão ele está fora. E se você aceita, você é igual ele. Você vai tombar junto com ele. Oséias 4, 6 e 7. O meu povo sofreu e foi, algumas versões diz, está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja o quê? Sacerdote, liderança. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que tu, sacerdote, se esquecesse da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Oséias, Ezequiel, Isaías e Jeremias foram os homens que mais pregaram contra a liderança, porque os sacerdotes dessa época estavam desviando o povo. E quantos hoje estão desviados da verdade? E quantos estão matando o povo? Tem igrejas, irmãos, que eu vou falar sem medo de errar, são verdadeiras fábricas de múmias. São verdadeiras fábricas de múmias. Uma igreja que não é pautada na palavra não pode estar representando Deus. Usar a Bíblia, não se engane, irmão, o diabo também conhece. Quando ele foi tentar Cristo, qual foi a primeira coisa que ele disse? Está escrito. E ele conhece. Então usar a Bíblia dentro de uma igreja para Deus às vezes não quer dizer nada, se você não estiver ensinando a verdade.
Mas a Bíblia diz que também tem os seus 7.000 que ainda não se prostrou, ainda tem homens de Deus, ainda tem lideranças de Deus, ainda tem mulheres de Deus, mulheres pautadas na verdade, mulheres que têm sacrifício e pagam sacrifício para ensinar a verdade, e a Deus se agrada disso, e Deus se agrada. Mas não queira carregar a igreja sozinho nas costas, irmão. Não queira carregar sozinho um fardo que você não pode. Distribua. Isso aqui é um coletivo, não é individual. Deus sabe como faz. Eu estou dando aula para 2 alunos. Se tiver um, eu dou aula. É como a irmã, às vezes chega aqui e fala: meu Deus, eu vou lá na igreja A, está lotado. Mas vai ver a qualidade do evangelho, vai ver o que é ensinado, vai ver o que é pregado, para depois você falar alguma coisa. Se você está pautado aqui, irmão, fique em paz, o Senhor é contigo, Ele te abraça, Ele te ensina. Aqui os discípulos estavam com o entendimento meio fechado, mas a Bíblia diz que no tempo certo Ele abriu o entendimento dos seus discípulos, e eles passaram a entender a verdadeira obra de Deus. Tem crente que ainda está dormindo, mas Deus vai despertar ainda. Deus ainda vai colocar um espírito de leitura dentro dessa igreja e de várias igrejas. Deus ainda vai despertar muito líder que vai vir trazer a sua verdade. Deus não engana ninguém. Ele diz aqui: eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha só, irmão, a dúvida dos discípulos. Ele aparece em forma corpórea, eles veem ele, mas eles duvidaram. Será que é um espírito? Será que é realmente Cristo? Primeira coisa, a alegria tomou conta do lugar, mas a descrença também chegou. Será? Porque eles esqueceram da promessa, que ele ia ressuscitar no 3º dia. Você se esqueceu da promessa? Mas Deus não se esqueceu. Você acha que Deus não está trabalhando? Mas Ele está trabalhando. Você acha que Ele não te enxerga? Mas Ele te vê. Uma mãe não dá presente toda hora por um filho. Há um momento certo de dar um presente, há um momento certo de dar um abraço. Às vezes não é todo dia que você ganha um beijo, mas às vezes tem mãe que não todos os dias abraça o filho, mas tem mãe que é mais fechada. Mas o Senhor não é fechado com você para nada. Ele tem um tempo certo de te alegrar, Ele tem um tempo certo para te abraçar, Ele tem um tempo certo para julgar a tua causa. Mas fique ciente, Ele é contigo todos os dias, se você for com Ele. Tem de comer aqui? Para provar? Falei: irmão, tem sim, tem peixe assado, gostoso, né, irmão? Faz tempo que eu não como um peixinho assado. Muito bom, é bom para a saúde. Talvez eu não estaria tão obesinho como eu estou hoje, né? Comer um peixinho. Ele comeu, mas as feridas Ele mostrou. Porque Jesus, irmãos, apesar de estar na forma corpórea, Ele podia atravessar até paredes. Ele atravessava paredes. Não é fantasma não, viu, irmão? Que a glória do Senhor estava com ele, e os discípulos ainda não estavam preparados para ver o tamanho daquela glória que ele veio naquele corpo. Então há passagens aqui que você vai ver que ele está falando com Cleópatas aqui, daqui a pouco ele está lá com os discípulos, porque ele é onisciente, onipresente. Então Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo
tempo. Por isso que ele apresenta uma hora, daqui a pouco ele já está no outro lugar lá. O teu Deus tem poder, o teu Deus é onisciente, é onipresente, ele sabe de todas as coisas, os seus olhos estão aos quatro cantos da terra. Fique em paz, fique em paz, que Deus tem o melhor para mim e para você, e o melhor para mim e para você é a última aparição dele. A última aparição, ele está voltando, e ele vem buscar a igreja. Ali você vai ver que valeu a pena sofrer, que valeu a pena chorar, que valeu a pena esperar, porque o Senhor é conosco. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração, e palmas para o Senhor nesta manhã.